Olá pessoal, tudo bem? Legal? Então, vamos começar nossa aula, uma videoaula sobre entalpia de ligação, tá? Prestando bastante atenção, já vimos gráficos, já vimos entalpia de formação e agora entalpia de ligação, ou seja, o ganho ou perda de energia, tá? Envolvendo a ligação entre os átomos. Nas outras, nós falamos de ligações entre moléculas e reagentes e produtos. Agora estamos a nível interatômico, ou seja, entre átomos. Então, muita atenção, como sempre, vai ter a nossa tabela lá no nosso exercício, seja no vestibular, seja na nossa apostila, vai ter a tabelinha e ali a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Vamos dar uma olhadinha? Que coisas são essas? Aqui está, entalpia de ligação. Deixa eu colocar o nosso olho no olho, que é importante, né? Vamos botar o nosso olho no olho, que é muito importante. Aí, tá ele aí, deixa eu estar aqui no cantinho, para não atrapalhar. Então, entalpia de ligação. Vamos começar. Então, tá aqui, ó, nossa tabelinha com reagentes e produtos. E aqui embaixo está a nossa reação termoquímica, né? Aqui nós temos 1 mol de eteno com 3 mols de oxigênio gasoso, 2 mols de monóxido de carbono, mais 2 mols de molécula de água, certo? Lembrando, estamos falando de entalpia de ligação, né? De formação, substância pura simples, a entalpia seria zero. Então, neste caso aqui, é diferente, a entalpia de ligação tem um valor. Aqui, ó o valor aqui, ó, oxigênio aqui, ó, com dupla ligação. Cuidado com isso, o que os caras costumam fazer? Deixa eu aumentar até aqui e dar um detalhe maior para vocês. O que os caras costumam fazer, tá, em concurso? Aonde você está vendo ali oxigênio com dupla ligação, eles também colocam um oxigênio com uma ligação ou 3 ligações. Muito cuidado com isso, tá? Porque de acordo com o número de ligações, você vai ter uma entalpia diferente. Então, você tem que optar entre um dos 3. Então, você tem que observar a equação termoquímica para ver qual dos 3 modelos de oxigênio ou de qualquer outra substância que esteja lá, se for carbono grafite, por exemplo, ou carbono grafite ou carbono diamante. Você tem que ver qual das 3 que é adequada para a sua equação termoquímica, para não errar no cálculo da variação de entalpia. Então, muito cuidado com isso. Quando eles colocarem mais de uma substância, tá? Apesar de ser o mesmo elemento químico, mas com mais de uma substância, com entalpias diferentes, cuidado, observa a sua equação termoquímica para ver qual delas que está sendo atribuída à substância que está na sua equação termoquímica. Beleza? A partir daí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a fórmula estrutural. Lembra? Estrutural plana, lá em ligações covalentes e ligações iônicas que nós vimos, na parte de ligações químicas. Então, desmembrar isso, que não é muito difícil. Olha, ele está dizendo que ele tem 2 carbonos e 4 hidrogênios. Então, basta fazer as ligações entre eles. Sabemos que o carbono é tetravalente, ou seja, tem 4 ligações, e o hidrogênio é monovalente. Então, para cada carbono tem que ter 4 ligações. Para cada hidrogênio tem que ter uma ligação dele. Então, como é que vai ficar essa forma? Olha aqui, ó. Nós vamos ter essa estrutura aqui, tá? Ó, tetravalência, 1, 2, 3, 4 ligações de carbono, tetravalência. 1, 2, 3, 4 ligações de carbono. Monovalência, ou seja, uma ligação só do hidrogênio com carbono, tá? Isso está reagindo com o oxigênio, que é o O2, né? Repare que eu não estou colocando ainda o número de mols, que está reagindo com dióxido de carbono, que é o CO2. Tá lá, ó. Tá vendo? De novo, a tetravalência do carbono, 2. Divalência, bivalência, di ou bivalência do oxigênio, 2 ligações, tá? Reagindo com a molécula de água, tá lá, ok? Agora eu vou atribuir os números de mols para esses caras, né? Perdão. Ao invés de atribuir o número de mols, vamos começar colocando a quantidade de ligações entre esses elementos. Já comecei com uma aqui, que é entre carbono e carbono, só tem uma. Então, depois vamos ver as ligações, nesse caso eu já até comecei por, desculpa,
Comecei pelo número de mols. Está lá, ó, 3 mols de um, 2 mols do outro e 2 mols da molécula de água. E agora sim, a gente começa pelo número de ligações entre eles. Olha lá, 1, 2, 3. Isso só ligações carbono e hidrogênio, ok? Então, nós temos 4 ligações carbono e hidrogênio, ou seja, nós vamos ter 4 vezes essa ligação aqui, ou seja, 4 vezes 412, tá? Quilojoules por mol. Do oxigênio, nós só temos uma, e do dióxido de carbono, nós temos 2. E da molécula de água também teremos o quê? 2 ligações. Tá bom aí? Está aqui o número de ligações. Por que eu faço isso, turma? Para não me confundir. Então, sempre, já que é uma equação que geralmente confunde, tem muitos detalhes, a gente tenta facilitar. Dá trabalho? Dá, mas ganha-se. Ganha-se muito, porque quando tiver dúvida, você volta lá e vê de novo. Se não bateu a resposta certa, você consegue voltar e analisar passo a passo de tudo que tu fez. Então, é moroso? É trabalhoso? Sim, mas não deixe de fazer, não. Porque se por acaso no final der errado, você vai saber da onde você tem que partir para olhar e vai ver aonde você errou. Tá legal? Vamos lá, continuando. Agora sim, eu coloco o número de mols a partir da minha tabela. Tá? Vamos ver aqui, ó. Quantidade de elementos, está lá, ó, 4 vezes 412. Por que 4 vezes 412? Porque cada carbono e hidrogênio tem 412 kJ por mol. E como eu vi aqui, ó, que eu tenho 4 ligações deles, multipliquei por 4, mais 699. Por quê? Porque eu tenho uma ligação só de carbono-carbono. Então, olha, cada ligação carbono-carbono é 699. Mais, né, mais a ligação de oxigênio, que são 3 mols, ou seja, 3 vezes o que? 497, que é a ligação entre oxigênio e oxigênio dá 497. Isso vai produzir o que? O CO2, aonde cada molécula, cada ligação entre carbono e oxigênio, teremos 799. Então, eu tenho 2, vou multiplicar por 2 vezes 799. E vou multiplicar tudo isso aqui por 2, porque eu tenho 2 mols. Né? Então, por isso que eu falo que é importante fazer essa equação algébrica, para a gente não esquecer, que poderia passar despercebido que eu tenho 2 mols se eu não coloco ela aqui. Ó, tá? A partir daí, eu somo com a molécula de água. Também, 2 átomos de OH, 2 ligações de OH, perdão. 2 ligações de OH, cada uma 492. Então, eu tenho 2 vezes 492 e 2 vezes tudo isso. Tudo bem até aqui? Agora, o diferencial para entalpia de formação e entalpia de ligação. Preste bastante atenção. Quando eu falo de entalpia de ligação, eu vou ter a entalpia do reagente menos a entalpia do produto. Opa, perdão. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Tá? Então, eu terei a entalpia de ligação vezes a entalpia do produto. Tudo bem? Então, muito cuidado com isso, tá, galera? Deixa eu pegar só aqui que a gente vai fazer esses cálculos juntos, tá? No caso, quando eu falo de entalpia de formação, é a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Então, olhe para cá, que eu vou montar aqui para vocês. Ó, preste bastante atenção, tá? Deixa eu abrir aqui. Vamos fazer juntos agora. Vou colocar isso aqui em vermelho. Então, o que eu estou dizendo para vocês? O que eu estou dizendo para vocês é isso aqui. Não há como eu colocar o ΔH aqui, né? Por causa dos recursos oferecidos, mas nós vamos ter aqui, ó, a entalpia, tá? De ligação será igual, deixa eu apagar esse entalpia de ligação, será igual a entalpia do reagente menos a entalpia do produto, tá? Ao contrário do que nós já víamos na formação, que era a entalpia do produto menos a entalpia do reagente. Logo, nós teremos entalpia de ligação igual, vamos calcular, 4 vezes 412, 4 vezes 412 dá 1.648. Então, nós temos aqui, ó, 1.648
5.648, certo? Mais 699. Fecha aqui os colchetes, pronto. Tá? Mais 3 vezes 497, 3 vezes 497, que é 1.491. Então, vou abrir parênteses aqui, ó. Mais 1.491. Mais 1.491. Deixa eu tirar essa notificação aqui. Ok? Tudo isso eu vou colocar assim, né? Para ficar algebricamente correto. Isso aqui tudo é minha entalpia do reagente. Deixa eu abrir um pouquinho mais esse espaço. Isso menos o quê? Observe que no início eu não tenho sinais ali, tá? Tudo positivo. 2, deixa eu ver, 4 vezes 6, 4, é isso aí. Vezes 2, abro colchetezinhos aqui, vezes 700, vezes 2 vezes 799. 2 vezes 799. Então, tenho 1.598. 1.598. Fecha. Colchetes, tá? E vou colocar aqui, ó. Mais 2 vezes 492. 2 vezes 492. 984. Então, vou colocar aqui 984. Fecho aqui, certo? E vou botar dentro da expressão algébrica. De novo, ó. Fechei ela aqui. Para não me confundir. Tudo isso para não se confundir, tá vendo? Detalhadamente, porque isso aqui gera confusão, galera. Tem que tomar cuidado com isso. Agora sim, 1.648 mais 699, 1.648 mais 699 vai ser igual a 2.347. Então, eu vou ter aqui 2.347. Fechei aqui. Ah, não. Deixa eu primeiro somar aqui, né? Mais 1.491. Agora eu posso fechar. Isso, menos o quê? Abre aqui. Vou ter 2 vezes 1.598. 2 vezes 1.598. Que será igual a 3.196. Então, eu tenho 3.196. Mais, dou um espaço, né? Para ficar melhor visualmente. 2 vezes 984. 2 vezes 984. 1968. 1968. Certo? Beleza, agora vamos continuar. Então, a entalpia será igual a... Vamos abrir aqui. 2.347 mais 1.491. 2.347 mais 1.491. Isso será igual a 3.838. 3.838. Fechou aqui. Menos 3.196. 3.196 mais 1.968. Mais 1.968. Certo? Abrir aqui. Isso vai dar igual a 5.164. 5.164. E fecho aqui. Agora vamos chegar finalmente à entalpia de ligação
da variação de entalpia de ligação dessa equação, né? Trabalhoso, não é difícil, é trabalhoso, é bem trabalhoso, né? É bem trabalhoso, difícil não é. Então, por isso que tem que observar os detalhes, por isso que a equação tem que ficar bonitinha, para a gente não esquecer se multiplicou, se somou. Então, é muito detalhezinho. A termoquímica não é uma coisa absurda, mas tem que ter detalhes, tá bom? Então, vamos lá. 3.838 menos 5.154. Então, 3.838 menos 5.164. Isso vai ser igual a menos 1.326. 1.326 o quê? Quilojoules por mol. Ufa, chegamos ao final? Chegamos ao final. Eis o resultado aí, tá bom? Por isso que é muito importante observar sinais, muito importante observar a multiplicação etapa por etapa da equação. Então, essa montagem aqui, gente, ela é fundamental para quando nós falarmos de entalpia de ligação, tá? Ela é fundamental, que a partir dela você começa a equação algébrica principal, tá legal? E detalhe, entalpia do reagente, vamos destacar. Deixa eu só mudar aqui. Isso aqui é muito importante nós destacarmos. Ó. Variação da entalpia do reagente pelo produto, que na outra era a entalpia do produto menos reagente, tá bom? Obrigado pela atenção, um beijo no coração de todos. Até a próxima, nos vemos na aula. Eu gosto de ver vocês na aula, nada desse negócio só de videoaula, não. Na aula que lá aparecem as dúvidas. Se não entendeu, fala na hora e eu resolvo lá o problema. Tá? Tchau, tchau. Deixa eu fechar, abrir aqui. Senão não tem como fechar. Tchau, um beijo no